Olá, professores de língua portuguesa da comunidade Saeb Digital. Seja bem-vindo você, professor, que já nos acompanha, ou você que está aqui nos assistindo pela primeira vez. É de praxe, ou seja, toda terça-feira, a presença da nossa live. Cada terça-feira com a exibição, com matemática, a partir de um componente curricular com um professor especialista. Eu sou a professora Poliana Bittencourt, elaboradora dos itens da plataforma do Saeb Digital. É importante lembrar para você que a plataforma ela oferece ao longo do ano letivo para você, professor de língua portuguesa, e os demais componentes também, 4 encaminhamentos, no caso, um encaminhamento por semana, totalizando 4. E esse material, ele é baseado na nova matriz de referência modelo SAEB, ou seja, a partir dessas habilidades, o professor elabora itens no modelo SAEB e, além disso, ele também faz uma interlocução dando dicas e sugestões de como o professor pode inserir tal habilidade, tal atividade dentro do seu planejamento. Essa interlocução ela é sistemática, esse diálogo ele é sistemático ao longo do processo, esses encaminhamentos. Além disso, um vídeo comentando também um simulado. Esse simulado ele fecha o mês, a fim de que o professor ele aplique esse simulado e, ao final, ele possa verificar, mensurar o quantitativo de itens, né, de acertos, de erros, podendo ampliar um diálogo com o aluno a partir dos distratores, a partir do enunciado, do gênero textual e, acima de tudo, da habilidade escolhida para aquele item. Vale lembrar também que cada item ele se baseia em uma única habilidade. O tema da live de hoje, a gente começa aí, você deve estar se perguntando assim, poxa, mas a prova, essa prova tão importante de larga escala que é o SAEB, já foi aplicada. E agora, qual é a temática, qual é o andamento? É justamente esse contexto que nós escolhemos para fazer o bate-papo de hoje. Então, hoje estamos aqui para falar das estratégias para fortalecer o ensino com base nas habilidades avaliadas. É sempre bom a gente começar pelo título, esmiuçando, falando das palavras-chave do título. E a gente tem a palavra estratégias, que é uma palavra-chave. Quais são as estratégias? Fortalecimento, né? Fortalecer o ensino com base nas habilidades avaliadas. O SAEB, ele seleciona as habilidades. Então, a gente tem aí, na verdade, um eixo condutor, que nós sabemos exatamente quais são as habilidades que vão ser cobradas. Também vale ressaltar que a plataforma Saeb Digital e o nosso trabalho, né, e a nosso diálogo, ele não visa somente apenas os resultados. É óbvio que nós queremos os melhores resultados, mas a gente considera o processo, o caminho, esse andamento, costumo dizer, em doses homeopáticas. E a prova já foi aplicada, então agora é hora da gente repensar, planejar. Nós temos todos os ingredientes, todos os elementos que podemos utilizar. Então, agora é hora da gente falar assim: olha, e agora? Para o próximo ano, para a rotina da sala de aula, né? A gente vai dizer assim, essa palavra rotinização, que cada professor tem o seu planejamento, cada professor tem a sua identidade, o seu modo de conduzir. E a partir dessa identidade, dessa condução, o professor ele vai inserindo essas habilidades
não de uma forma frenética, de uma forma, né, desenfreada, no sentido de, nossa, eu tenho que correr porque a prova está chegando e estão me cobrando. Não, que a gente possa diluir, né? Que, na verdade, a ideia é que essas habilidades elas sejam diluídas ao longo do ano letivo, a fim de que não acumule. Até porque a escola é uma instituição que não trabalha somente o SAEB. Existem outras demandas, outras ações, outros projetos contextualizados em cima a partir do chão sobre o qual a gente pisa, porque cada escola tem uma realidade. Cada escola ela tem as suas especificidades, o seu público-alvo, todos são estudantes, mas cada estudante traz consigo as suas potencialidades, os seus desafios. Cada município, né, cada escola inserida em tal município tem a sua lógica de trabalho, com as suas potencialidades e também com os seus desafios. Então, para que não haja aquela ideia, né, aquele discurso frenético de trabalhar para o resultado, claro que nós queremos excelente resultado, mas que seja algo realmente pensado. E quando a gente consegue planejar, pensar, as coisas tendem a serem mais tranquilas para os resultados, até pelo nosso fazer de professor. E importante também, a língua portuguesa, né? O nosso público-alvo aqui é o professor de língua portuguesa, né? Porque eu sou professora de língua portuguesa. Porém, toda a comunidade acadêmica, né, escolar, ela pode assistir a essa live para o pedagogo, por exemplo, para que haja, né, essa dinâmica realmente é um ponto importante em que nós podemos planejar para esse processo. Bem, estratégias para fortalecer o ensino com base nas habilidades avaliadas. Né? Como diz aí, eu sou a professora Poliana Bittencourt, elaboradora dos itens da plataforma Saeb Digital. Vamos falar de alguns pontos que são importantes, uma vez que o título da live fala de estratégias. Quais são essas estratégias? Habilidades avaliadas. Veja, nenhum professor tira de forma aleatória as habilidades. Existe uma concomitância e existe um respaldo. Né? Não é a professora Poliana, Joana, que vai selecionar as habilidades. As habilidades elas são retiradas da nova matriz de referência, modelo SAE. Essa matriz, ela é elaborada, pensada, discutida pelo INEP, assim como é baseada no nosso documento maior, que é a BNCC. Então, existe uma concomitância, existe um respaldo, existe um diálogo, existe uma base. Então, nós temos a BNCC, que é o nosso documento maior, e a nova matriz de referência modelo SAEB, ela se respalda, sim, na BNCC. Então, o título da live de hoje é Com base nas habilidades avaliadas. Mas quais, Poliana? Quais são essas habilidades avaliadas? As que constam no documento, na matriz de referência do ISAE. E aí, esse é o nosso primeiro ponto importante, porque é um ponto que a gente vai falar assim, vou passar aqui, que é um ponto que está agora sendo explanado aqui, né? Que é a nova matriz de 2018. Então, a gente tem a matriz de 2018 e aquela matriz lá antiga, que é de 2001, que se falava sobre os descritores. Agora a gente fala habilidades. Até a nossa terminologia, a palavra proferida, ela precisa também ter um indicativo de respaldo em cima dos documentos. Até para apresentar, até para apresentar que nós temos domínio desse documento. Então, um grande primeiro ponto, né? A grande primeira estratégia. A estratégia é a aproximação, o estudo, e aí é o estudo de forma ampliada, tanto de forma individual como coletiva. Individual, porque eu, professor, né, eu, professora, eu quero estudar sobre aquilo, eu vou falar, eu não posso falar sobre aquilo que eu não domino. Se eu não tenho domínio, eu não posso fazer abordagem.
Então, para isso é uma lógica que nos assegura dentro da sala de aula. Quando a gente vai abordar uma temática, uma habilidade, aquilo que a gente chama de conteúdo, nós precisamos ter o domínio. E se não temos o domínio, a gente busca esse domínio como? Estudando, pesquisando, ampliando, buscando informações qualificadas, consolidadas. E não é algo, né, que a gente tira, é a teoria, são os autores que vão sustentar, os autores que dão fundamento. Então, isso aí para a gente é algo muito já sabido por nós, né? Já conhecido, já sabido por nós, que a gente precisa ter esse respaldo. Então, a grande primeira estratégia é o acesso. Primeiro, o acesso a esse documento. É um documento elaborado pelo INEP, chamado Matriz de Referência, do ano de 2018. E existe uma informação que muitas vezes nos conflita, né? Que traz um conflito ou uma informação conflitante em relação a qual matriz eu me baseio, qual matriz eu trabalho. A gente vai sintetizar que é a matriz de 2018, é a última matriz. Por quê? Porque também existe um documento que vai respaldar que a matriz de 2018 ela é mais completa, ela agrega habilidades que eram chamadas de descritores lá em 2001. Então, a primeira estratégia é: vamos estudar. Vamos primeiro ter acesso a essa matriz, a esse documento elaborado pelo INEP, então acesso qualificado e estudo coletivo. E aí, professor, é chamar a escola a seu favor. Então, que nas reuniões diárias, que sejam planejados os planejamentos coletivos, conduzidos pelo pedagogo, pela pedagoga. Ou seja, vamos estudar. Não é só simplesmente um dia, uma semana, que possa haver um calendário, um planejamento, que essa matriz, esse documento, ele seja apresentado para a equipe de professores de língua portuguesa que tem acesso e que também seja um estudo, né, ampliado, análise coletiva, que esse grupo ele possa ser fortalecido, trocando ideias, trocando informações, tirando dúvidas, anotando as dúvidas e perguntando a quem pode, por exemplo, sanar essas dúvidas. Então, acesso e análise. Individual, a gente já sabe aquilo que a gente faz, né? No quesito, o professor vai dar conta daquilo que mas ele precisa ser fortalecido coletivamente. Então, cabe à escola, cabe às reuniões diárias. A minha escola não tem reunião diária. Então, que possa haver em momentos propícios, adequados, de acordo com o calendário, que essa equipe ela se una, ela se reúna, una, né, e reúna, discutindo, trocando informações, trocando ideias, lendo o documento. A leitura talvez seja meio densa, meio técnica, é dentro de um vocabulário específico da língua portuguesa. Nós somos especialistas. Então, se nós somos especialistas, a gente tem um domínio, sim, daquilo que vai se tratar. E se ainda a gente não tem, por isso que o momento ele tem que ser importante, planejado. Então, a primeira estratégia é essa, né? Uma estratégia de acesso e de análise. Para quê? Para que tenhamos domínio. O domínio é o resultado dessa discussão, desse diálogo entre os pares. E quem são os pares? Os professores de língua portuguesa, juntamente, né, com o pedagogo, né, o responsável. Então, garantia, isso é um ponto importante, professor. Anota aí, anota como dinâmica, como estratégia, como ponto a ser requisitado, para a gente começar já o ano letivo 2026, já pensando em algo já, ó, pensado, né? Planejado. Ok? E aí, a matriz, né? Ela está aí para a gente, que é importante, ampliar. Isso é interessante a gente lembrar que nós temos, durante todo esse ano de 2025, nós promovemos lives, a partir de temas como esse, por exemplo, né? Claro, de forma específica, que a gente está pontuando de uma forma geral e ampla.
Então, nós temos aqui, por exemplo, claro que é um quadro apenas que tem na matriz de referência, né? Então, aqui a gente tem um quadro, ó, com as habilidades. Olha o título da live, vamos retomar aqui, que é importante a gente sempre lembrar, para não esquecer, estratégias para fortalecer o ensino com base nas habilidades avaliadas. Falamos agora das habilidades, mas quais são essas habilidades? Eu me encontro no documento. Então, primeira grande estratégia é acesso garantido a esse documento e análise coletiva desse documento. Habilidades, quais são elas? Nós temos aqui essas habilidades. É, é um outro ponto que eu estude essas habilidades, que eu me aproxime dessas habilidades e compreender também a relação existente, é uma outra estratégia, a relação existente entre os eixos do conhecimento e os eixos cognitivos. Qual é, Poliana, essa relação? O eixo do conhecimento e o eixo cognitivo. Então, o eixo do conhecimento, nós temos aí três, de acordo com a matriz, que é o eixo da leitura, é o eixo, o segundo eixo, análise linguística barra semiótica e produção de textos. A gente não aborda a produção de textos porque ainda não foi, ainda não é cobrada a produção de texto para o nono ano, né? O nosso público-alvo é o nono ano. Então, nós temos os eixos do conhecimento e os eixos cognitivos. Então, os eixos do conhecimento são as áreas. E os eixos cognitivos, são elaborados a partir da taxonomia de Bloom. Já também foi tema da nossa live, para a gente entender. Ou seja, fundamentados nos verbos. Esses verbos, eles colaboram para o processo de ensino-aprendizado do nosso estudante. E como que é importante, nós que somos professores, quando a gente se aproxima dessa teoria, quando a gente se aproxima dessa compreensão, a nossa aula fica mais enriquecedora, sem dúvida alguma. Porque eu começo a olhar o item, né, barra questão, com um olhar mais profundo. Eu sou especialista, né? O professor de língua portuguesa, ele é o especialista, mas ele já começa a olhar, por exemplo, a identificar os verbos que estão no enunciado. Ele já começa a reconhecer o nível de proficiência da questão, do item, simplesmente pelo eixo do conhecimento e o eixo cognitivo. Olha que importante. Então, outro ponto é uma outra estratégia para nós, para 2026, a gente pensar. Ah, eu já assisti a live da plataforma da comunidade, né, da plataforma Saeb Digital, eu já entendi, mas que isso também possa também fazer parte de uma estratégia para o ano que vem. Vamos estudar juntos, coletivamente. Vamos pegar a taxonomia de Bloom, os verbos, que é algo lá da teoria da pedagogia. Quais são os verbos? A reconhecer, analisar e avaliar. O reconhecer, vamos lá pesquisar sentido, ampliar o nosso léxico a partir do dicionário. O sentido do reconhecer, sinônimo, identificar. Olha, identificar. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, que a gente está vendo aqui. Identificar, 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 identificar. Dentro do campo da leitura, né, do eixo do conhecimento leitura. Reconhecer, de acordo com a taxonomia de Bloom, é uma estratégia, é um nível, olha o nível de proficiência, em que o nosso estudante, ele, digamos que é o primeiro degrau. É o primeiro passo, ele identificar, reconhecer, notar. Aí a gente vai ampliando os verbos, que a gente pode encontrar, por exemplo, nos itens que você já tem acesso, elaborados pela plataforma. Analisar, mediano, que a gente chama de proficiente, é o mais ou menos, é o médio, né? Mais ou menos não no sentido depreciativo, né? No grau aí de cobrança. A gente tem um analisar. Olha, vamos verificar, ó. Vamos checar. Analisar, analisar, inferir, sinônimo de analisar. Vamos buscar no dicionário o significado de inferir.
Vamos insistir nessa inferência para mostrar para o nosso estudante, para dar exemplos em sala de aula, mas para isso o acesso coletivo, estudo coletivo, inferir, distinguir fatos de opinião, inferir, analisar. O avaliar, menos habilidades, mas de acordo com a taxonomia de Bloom, é o último grau. A avaliação passa pelo julgamento. Então, veja que interessante a gente compreender cada sentido, o que cada verbo propõe, o que cada verbo quer dentro daquele item e dentro do eixo de conhecimento. Reconhecer é o nível de proficiência, o básico. O proficiente, o analisar e o avaliar é o nível avançado. Olha como que a gente chega à conclusão dos níveis, o grau de dificuldade de cada item e como isso é importante no momento da nossa aula. A gente está falando de estratégias. A gente não está falando simplesmente de aplicar um simulado, de falar de uma habilidade, vamos anotar aqui no quadro, é isso, conceituar. Isso também faz parte. Para além disso, a minha, a minha forma de conduzir essa habilidade entra, na verdade, em requisitos que são importantes para mim, professor. Ou seja, porque quando eu domino, torna-se algo muito natural. Tornando-se natural, eu consigo rotinizar, eu consigo inserir no meu cotidiano, sem falar muitas vezes falar a palavra CL. Isso tudo é uma, né, é uma causa e consequência, causa e efeito, essa abordagem. Então, uma estratégia importante. Vamos recapitular. Estratégia um, o acesso ao documento, a matriz de referência. A última matriz, que é 2018, o que muitas vezes a gente fica em dúvida no sentido de 2001, que trabalhava a abordagem de descritores, agora a abordagem habilidades. Quais são essas habilidades? É nesse documento que a gente vai ter o acesso, que a gente vai poder analisar de forma coletiva, não só um dia, uma tarde, uma manhã, mas que seja algo ampliado, sistemático, sistematizado. Uma segunda estratégia, reconhecer, né, estudar as habilidades que estão aqui, embora eu não esteja falando das habilidades em si, é uma segunda estratégia. A terceira estratégia, a relação do eixo do conhecimento com o eixo cognitivo. O que que é o eixo do conhecimento? O que que é o eixo cognitivo? Qual é o ponto de interseção entre eles? E qual é o resultado entre eles? Nível de proficiência. Também levar como pauta para discussão, levar como pauta para a gente entender, para a gente compreender e resultado uma aula muito mais qualificada. Nossa aula já é qualificada, mas ela pode ser mais qualificada. O que que é interessante? Vou fazer uma analogia, porque a gente sempre gosta, na nossa vida privada, a gente opta por aquilo que é a competência, né? Eu quero um médico que é competente em tal coisa, eu quero um arquiteto, eu quero um bom pedreiro, eu quero uma boa manicure, falando do âmbito feminino, eu quero um bom dentista, eu quero um bom pintor, um bom mecânico. A gente sempre busca nas esferas privadas aquele que é competente, aquele que sabe fazer, aquele que tem domínio, não é? E também na sala de aula, nós, professores profissionais de língua portuguesa, a gente também precisa se cobrar esse domínio para que a nossa aula ela seja eficiente. A cobrança não é no sentido massacrante, claro que não. É uma cobrança que nos fortalece. O tema da live é estratégias para fortalecer. Quando eu me sinto fortalecida dentro do meu conteúdo específico, eu também passo segurança na sala de aula. Não é para agradar a escola, não é para agradar um sistema. Começa pelo pequeno, né? Pelo pequeno projeto que é a sala de aula. O desafio é a sala de aula, é o meu estudante. E aí os desdobramentos eles ocorrem a partir daí. Então, esse é um ponto importante, né? Eixo do conhecimento, os eixos cognitivos, para a gente compreender.
É, também, né? Depois eu vou falar das habilidades em si, eu vou voltar. Um outro ponto importante, a gente entender o percentual. Isso tudo está no documento do INEP, pessoal. Olha que interessante, não é poliana, não é um professor que inventou, mas a cobrança, os percentuais, estudar essas tabelas, entender a matemática, entender o percentual, para quê? Para dar mais ênfase a habilidades que estão, por exemplo, no eixo leitura, no eixo do conhecimento leitura. Por quê? Porque o percentual me indica que há mais itens que são cobrados dentro desse eixo do conhecimento. E dentro do eixo cognitivo, o analisar, 18%, de acordo com a tabela, também se cobra mais. Então, a gente vai dinamizando o nosso planejamento, a gente vai selecionando mais habilidades, sistematizando mais habilidades do eixo do conhecimento leitura, do eixo cognitivo analisar. Análise linguística semiótica, 17%. Nós temos aqui, desses 17, vamos trabalhar também, claro, todos, mas estou falando questão de ênfase. 17%, desses 17%, o analisar 10%. Então, vou dar ênfase a habilidades dentro do eixo do conhecimento, análise linguística barra semiótica, dentro do eixo cognitivo analisar. Quando a gente começa a compreender essa relação, é tudo muito natural. O meu trabalho em sala de aula fica um pouco que intrínseco, indissociável, né? Vai correndo muito naturalmente. Uma outra estratégia para 2026. Saeb já passou, mas a gente está focando nos próximos passos, nos próximos elementos, para começar fundamentada. Então, é uma outra estratégia importante. Aqui eu fiz, né? Coloquei língua portuguesa no ano, ó. INEP, importante. Quando eu falei da primeira estratégia, fiz abordagem, pontuei sobre a questão da qual documento estudar, qual, né, me debruçar sobre qual, é, a gente tem aqui um documento que vai, tem essa pizza que vai dizer assim, olha, os descritores, por quê? Qual o argumento? Por que que eu vou focar? O comparativo, olha o título. Descrição de habilidade na matriz de 2001 e na matriz de 2018. A gente tem um documento do INEP, talvez eu não sabia, um professor, né, não tenha ainda tido acesso. Talvez esse professor esteja começando a dar aula agora, ou não ou esteja iniciando o trabalho com o nono ano mais recente. Ele quer se apropriar mais dessas informações. Então, aqui o INEP, ele também trouxe esse título, comparando assim, eu entendi. A que conclusão eu posso chegar? Que a matriz de 2018 é uma matriz mais completa, que ela vai agregar os escritores que eram cobrados lá em 2001. A matriz de 2001, ela é mais enxuta, mais sintética. Então, agora eu entendo, ó, 27 descritores, ok? 2001, olha, o azulzinho, 5, né? Mesma habilidade quando comparadas as matrizes de 2001 e 2018. Laranja, 16, habilidades convergentes, que se dialogam, quando comparadas às matrizes de 2001 e 2018. 16. Habilidade presente na matriz de 2018, verdezinho aqui, mais ausente na 2001. Ou seja, ganhamos aqui mais 6 em 2018 que não havia lá em 2001. Então, eis os motivos pelos quais a gente vai trabalhar a matriz de 2018. Então, uma outra estratégia importante. Aí aqui a gente tem também um item, né, uma sugestão para ser dialogada de forma coletiva, né, para ser dialogada em grupo, em equipe, a fim de fortalecer. Um exemplo, ó, o descritor lá de 2018, 2001, em 2001.
reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Olha em 2018 como se esse descritor ele se ampliou. A partir dele, outros foram, ele foi desmembrado, digamos assim. Novas habilidades a partir de um descritor, que eu tenho aí, o analisar marcas de parcialidade em textos jornalísticos, analisar o uso de figuras de linguagem como estratégia argumentativa, analisar os efeitos de sentido dos tempos, modos ou vozes verbais com base no gênero textual e na intenção comunicativa. Então, de um descritor, nós tivemos três habilidades. Ganhamos. D20 também, compara aí, né? E o D21. O D18 é interessante para a gente perceber que houve essas ramificações, digamos assim, a partir de um descritor que é mais enxuto, houve surgiram habilidades de forma minuciosa, detalhada. Outro pontos importantes, a gente tem rodas de leitura. Ao longo de 2025, nós temos várias lives trabalhando assim, a gente geralmente pega algum eixo, especifica alguma habilidade, especifica um eixo, só a leitura. E outro ponto também a ser destacado é que nos encaminhamentos a gente dá sugestões, a gente faz um diálogo com o professor, dicas e sugestões, para que o professor possa agregar. Então, nessas dicas, nesse material que você recebe na plataforma, há muitas dicas, muitas estratégias que foram diluídas, né, que foram é, sugeridas ao longo de 2025. Rodas de leitura, por exemplo, de gêneros textuais do campo literário. Por que o campo literário? Porque a gente pode pegar fragmento de conto, de crônica, leitura de poemas. O que nós temos lá, habilidades da leitura, do eixo do conhecimento leitura, que vai trabalhar habilidades lá do campo artístico literário, trabalhar as dimensões da literatura. Nós podemos fazer isso por meio de rodas de leitura, estratégias de leitura, ler em voz alta, a leitura do professor, o professor vai lendo e vai instigando, fazendo pausas protocoladas a partir do título, né? Dando cada pedacinho, cada etapa para que o aluno possa construir, fazendo perguntas, inferências, suscitando também o desejo de continuidade de leitura, criando um ambiente também de fruição, fruir, né? Fruir, fruir de prazer, para ele entender as características e as especificidades, por exemplo, de gêneros textuais que pertencem ao campo literário. Rodas de conversa a partir, porque aí, a partir de poemas, a partir de contos, de crônicas, de fragmentos de romances, de fábulas, letras de música, a temática, puxamos outras habilidades, o tema de um texto, a partir também de inferências, de ideias que podem ser sugeridas lá do campo da análise, a partir de textos literários, abrindo aí discussões, colocando o estudante para fortalecer o pensamento, o ponto de vista dele sobre temáticas, mesmo no ambiente da literatura. O que entra também é a ideia da tese. Ele tá percebendo, ele está sendo estimulado a reconhecer e identificar teses. Claro que a tese a gente explora mais gêneros textuais do campo jornalístico, midiático, como artigo de opinião, como carta do leitor, editorial, charges, tirinhas, mas como que também o campo literário ele é pertinente para trabalharmos teses, paráfrase, ele entendeu o que que é paráfrase, por exemplo. Rodas de conversa, gêneros sexuais pertencentes ao campo jornalístico midiático. Então, a partir, por exemplo, uma leitura de um artigo de opinião, ele pode reconhecer as especificidades de um artigo de opinião, que é uma habilidade lá do eixo do conhecimento leitura, dentro do reconhecer, né, da ideia de reconhecer. E a gente tem aí também outros pontos que podem ser sugeridos a partir de especificidades. Uso data show, gêneros sexuais importantes como tirinha,
charges, cartoons, a letra de música, ler o texto antes de tudo, mas para que o aluno possa escutar a música. Ou seja, em uma aula, você pode planejar, colocar ali, inserir várias habilidades. Abrindo parênteses, cada item tem uma habilidade. Não estou falando do item específico, nós estamos falando de estratégias diluídas dentro do processo para 2026. Então, são várias. E é claro, né, para fechar, estudando as habilidades, né, referentes, indicativas, né, indicadas para o nono ano. Então, por exemplo, uma dica, uma estratégia interessante. O nosso grupo de língua portuguesa conseguiu se reunir a cada 15 dias, não tem reunião diária, ou a cada 15 dias, uma reunião. Então, que a gente possa ali pegar, falar, escolher habilidade somente nível básico, do reconhecer, lá do eixo do conhecimento. Só essas cinco, por exemplo, né? Nós vamos estudar, vamos falar, vamos conceituar, estudar, lembrar de textos, como que a gente pode planejar nossa aula. Às vezes vai dialogar com um projeto da escola, com uma dinâmica da escola, uma ação que já faz parte do calendário da escola, do município. Então, talvez explorar temáticas de que já fazem parte, utilizando essas habilidades. Ou uma turma, a partir de uma problemática da escola, do chão da escola, puxar uma temática. Um outro momento, habilidades do eixo cognitivo analisar, somente do analisar. Em outro momento, do avaliar. E por aí vai. Porque os discursos vão sendo fortalecidos. Quando a gente se une, né, quando a gente tem um par, é muito interessante, porque você vai compartilhar aquilo que você fez. Talvez eu não tenha feito, caramba, olha que interessante. Eu fiz até aqui, mas você me deu uma ideia. E o outro vai lembrar de um outro gênero, de um texto que o livro didático trouxe, que um livro que leu. Então ele vai fazendo essa interlocução a partir né, desses eixos e fortalecendo é, o trabalho. Então, o título, né, Estratégias, então, de fortalecimento. Então, SAEB, a prova já aconteceu, mas a gente já foca, já dá ênfase, já vislumbra, planejando com dinâmica, com acesso, com estudo, com foco. O acesso é importante, né? Que a escola, e aí a escola, ela é, né, a dinâmica escolar, que muitas vezes vai fugir do professor, a pedagogo, né? A dinâmica sistemática, porque o professor ele tem que dar conta de, ele tem várias atribuições. Então, a escola ela precisa priorizar isso e a escola precisa criar momentos específicos para isso. Cabe à escola, isso é importante. Ok? Então, pode deixar um comentário na nossa live, fazer pergunta, a gente vai respondendo também ao longo do processo. E, mais uma vez, né, muito bom poder estar aqui em mais uma live, dialogando com você, professor, que já nos acompanha, ou você que está aqui pela primeira vez e assistindo em tempo real, ou talvez assistindo aí num outro momento de estudo, num outro momento que você possa estar registrando, anotando. É um prazer imenso, fazer parte dessa dinâmica de processo de evolução, digamos assim, para os melhores resultados, né, para os nossos excelentes resultados. Então, um forte abraço e até!